Ele vem aqui deixar uma mensagem. Ô, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Wesley. Tudo bem? Melhor agora, podendo estar mais uma vez aqui com vocês. Ô, Rodrigo, antes de você deixar essa mensagem, eu queria que você divulgasse o seu podcast. Você sabe que o dia que entrou aqui ao ar fez muito sucesso. Ah, é? O podcast Coisas da Vida, né? É algo que realmente eu me preocupo, né? Na minha caminhada como cristão, eu sempre preocupo justamente da nossa vida, na nossa andança aqui na Terra. E existem, de fato, coisas que acontecem na nossa vida que às vezes tira o chão do nosso pé ou derruba o teto sobre a nossa cabeça, né? E a Bíblia, ela é um manual da nossa vida. Ela não vai falar somente acerca das coisas espirituais, mas falam também da nossa caminhada, da nossa peregrinação e nos ensina como é interagir, né, sobre as coisas que acontecem na vida. Então, ousamos falar sobre o podcast. Tem um podcast nas principais plataformas digitais: Google Podcast, Apple Podcast, bem como também Anchor Podcast. Você vai encontrar aí aquilo que nós falamos um pouquinho sobre as situações que ocorrem na nossa vida, Wesley. Sabe que anteontem, ao final do programa, a gente colocou a mensagem sobre depressão. E a nossa ouvinte aqui, vou até lembrar o nome dela, deixa eu ver, acho que foi a Francisca da Vila Sônia. Ela falou, era tudo que eu precisava ouvir. Amém. Sobre depressão. Então, são temas, gente, importantes no cotidiano. Então, Coisas da Vida tem no Spotify. No Google Podcast, na Apple Podcast, você encontra o podcast. Qualquer plataforma, você pode tanto acessar pelo celular, né, por um tablet, tendo internet, computador, você consegue lá. É Coisas da Vida, Rodrigo Ferreira. E tem vários temas do nosso cotidiano, Wesley. Maravilha. Então, ó, ao longo da nossa programação aqui, também você ouve chamadas sobre o podcast Coisas da Vida. São 11h15. Vamos para a mensagem? Com certeza. E antes de nós começarmos a falar, eu gostaria que você que está nos ouvindo o programa do Wesley, anotasse esse número. Esse número é do pastor Rodrigo. É o 90 operadora 11 91364 3733. Anotou? 0 operadora 11 91364 3733. Se você quiser interagir conosco enquanto estamos aqui na rádio, ou até mesmo depois, precisa de uma oração, de um conselho, nós estamos à disposição. Então, ó, você que está ouvindo, durante a mensagem, se você quiser dar uma glória a Deus, mandar uma mensagem para o Rodrigo Lenoir, anota esse WhatsApp, 11 São Paulo, 91364 3733, é isso? Correto, 913643733, Wesley. Então anota aí, você de Minas Gerais, coloca o 11 na frente, 91364 3733. Manda uma mensagem para o pastor Rodrigo, manda um glória a Deus. É bom você interagir, né, Rodrigo? Com certeza, e nós estamos aqui para servir. Isso me faz lembrar da minha tradição, né? Eu, como cristão, nasci num lar cristão e automaticamente a minha tradição me empurrou para algumas questões sobre o cristianismo, dentre elas a escola bíblica dominical. Todo cristão participa da escola bíblica dominical e eu me recordo que lá na igreja onde eu cooperava juntamente com os meus pais, quando eu era menor, quando eu era criança, que eles resolveram presentear os alunos pela sua assiduidade. E eu recebi na minha sala, quem ganhou um livro, um presente, fui eu. Na sala da minha mãe, quem ganhou o livro foi minha mãe. Na sala do meu pai, quem ganhou o livro foi meu pai. E na sala da minha irmã, quem ganhou aquele presente foi a minha irmã, porque nós não faltávamos na escola bíblica dominical. E esse livro eu possuo até hoje. O título é Servos da Cruz. Este livro conta a história de 10 biografias de heróis da fé que marcaram o cristianismo ao longo dos séculos. E eu gosto da 9ª biografia. A 9ª biografia fala de David Livingstone. David Livingstone era um escocês do século XIX e ele teve uma infância e uma vida muito dura, né? Principalmente na sua infância, ele tinha muitas limitações em relação a recursos financeiros, a alimentação, a roupagem, etc. E ele teve que, desde cedo, auxiliar a família no trabalho. Então ele teve que abandonar a escola para poder, então, trabalhar e ajudar nas despesas de casa. Quando ele arruma o primeiro serviço e pega o primeiro salário, ele pega
pede permissão para a mãe dele. Fala: mãe, eu posso comprar um livro, mas você não sabe ler, mas eu vou aprender a ler. Eu posso comprar um livro? A mãe permite ele comprar aquele livro. Era um livro em latim, nem em inglês era, em latim. Ele compra aquele livro. E ele começa então a se autodesenvolver, autodidata, ele vai se alfabetizar sozinho. E além de estudar, e conforme ele galgava novos patamares na profissão, ele ia investindo em cursos. Então ele estudou ciências, estudou astronomia e entrou para a faculdade de medicina. Com 20 anos de idade, ele conhece Jesus, ele aceita Jesus como seu salvador e entra na faculdade teológica. Desejo de David Livingstone: eu quero ser um missionário. Eu quero pregar o evangelho a toda criatura, a outros povos, e um país que acendeu a chama era a China. Só que, infelizmente, a China estava numa guerra civil. Ele não pôde ir para a China. Então houve uma oportunidade dele ir para a África, e ele abraça a causa e vai para a África. Ele consegue se locomover nas selvas africanas por causa do curso que ele tinha de astronomia. Então ele se localizava e se direcionava pelos astros. A ideia de David Livingstone era levar o evangelho para o interior do continente africano, lugares que ninguém ainda tinha pregado o evangelho, assim como escreveu Paulo, que ele não colocava o fundamento dele, uma igreja, o evangelho, onde já tinha um fundamento. E essa era a ideia dele. Só que conforme ele ia a determinados locais da África, ele sempre levava ali papel, caneta, lápis, alguma coisa do tipo que ele pudesse marcar. E ele desenhava, ou seja, David Livingstone fazia mapas do continente africano. E ele foi o responsável por descobrir o rio Zambezi, o lago Nagami, o Vale Mabotsa, as Cataratas de Vitória, e o seu trabalho foi reconhecido, não só pelo trabalho prestado como missionário pregando o evangelho, mas a Inglaterra resolveu usar as técnicas de David Livingstone para criar um mapa da África, então o nomeou como geógrafo e historiador oficial da Inglaterra, onde, na África, porém, David Livingstone sofreu uma vida muito penosa. Ele andava como andarilhos, não tinha roupa de marca, não podia se vestir bem, não podia comer bem. Houve momentos em que David Livingstone ele comia gafanhotos. Então, no trajeto de uma tribo para outra, para poder pregar o evangelho, a sua alimentação era gafanhotos, literalmente, e até mesmo nos lagos ou nos pântanos das selvas tropicais na África, ele comia algumas rãs. Sem contar que houve um momento em que ele sofreu hostilidade por parte de algumas tribos que eram rivais à tribo que ele estava evangelizando. Claro que David Livingstone não só trabalhou como missionário pregando o evangelho, mas ele também servia a comunidade tribal na África com a sua medicina, com o conhecimento científico que ele tinha. Foi jurado de morte muitas vezes. Uma certa feita, um leão o atacou. Mordeu parte do seu braço, do seu ombro, dilacerou e deixou o seu braço aleijado. Uma outra feita, um rinoceronte bufou, caminhou em sua direção e ele ficou parado, estagnado, esperando o impacto. E quem sabe na cabeça dele passou: agora eu vou morrer. Mas por algum motivo, aquele rinoceronte parou, freou, bufou de novo, virou as costas e deixou David Livingstone. Em um ano, David Livingstone percorreu um caminho de 15 mil quilômetros. Pasmem, meus irmãos, 15 mil quilômetros para poder pregar o evangelho na África. Ele andou, literalmente andou 15 mil quilômetros para poder pregar o evangelho na África. Mas algo me chama a atenção nessa biografia. É quando ele retorna para o Reino Unido e lá na Inglaterra, ele recebe vários convites, para poder palestrar e pregar nas igrejas. É normal, quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus está usando, essa pessoa ela recebe convites diferenciados de diferentes lugares, diferentes denominações, para poder pregar o evangelho. Foi o que aconteceu com ele. Só que, além dele ser um pregador do evangelho, ele também era historiador, era geógrafo, era cientista, era médico. Então, a Inglaterra inteira queria conhecer o grande desbravador, o cientista, o médico, o geógrafo, o historiador David Livingstone.
Até que ele recebe um convite e resolve atender um convite em uma comunidade ali na Inglaterra. E tinha um irmão que ele ficou muito empolgado, né? Porque nós somos assim, nós queremos passar as coisas boas e começamos a chamar os vizinhos para poder participar daquela comunhão. E ele vai, né? E chama o seu vizinho, só que o seu vizinho era ateu. E ele diz para o seu vizinho assim, ó, é o seguinte, o David Livingstone voltou para a Inglaterra, né? E você não gostaria de ir lá na igreja? Ele vai estar lá tal dia, tal hora, ver a sua palestra. Eu sei que você não acredita em nada disso aqui que a gente acredita, mas vai lá ver, né, o que ele vai falar acerca da África. E o vizinho espanta e diz, eu vou. Aquele crente, aquele cristão, ficou realmente ali estupefato. Rapaz, eu achei que ele não iria, mas foi. Por isso que é bom sempre você e eu não deixarmos de perseverar e convidar. Uma hora, Deus ele vai tocar no coração daquela alma. Aquele ateu, ele foi. David Livingstone, então, recebe o microfone, começa a falar com todo mundo, começa ali a anunciar, falar do seu trabalho na África. No final, ele faz um apelo. Quem poderia ajudar? Recursos financeiros para nós continuarmos nosso trabalho de medicina, nosso trabalho educacional, nosso trabalho missionário na África. Adivinha quem foi o primeiro a levantar e ofertar? Aquele ateu. Na hora que ele levanta, ele vai com ímpeto lá para frente para poder ofertar, só que aí o irmão que tinha convidado ele, o crente, ele achou estranho, então ele segura no braço daquele ateu e diz assim, mas eu não estou entendendo. Primeiro tu falou que vinha, depois agora você é o primeiro a se levantar para ofertar, sendo que você não crê em nada. A resposta daquele ateu foi o seguinte, ele crê e me convenceu. É por isso que você e eu devemos constantemente lutar. Tem um ditado popular que eu acho que é uma verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como ela esmiuça a penha. Então nada pode resistir. Não tem o homem mais duro que consiga resistir à palavra de Deus. Então não desanima. E essa biografia de David Livingstone me lembra de um texto que está escrito lá em Lucas, capítulo 10, verso de número 1, verso de número 17, verso de número 21. Ali diz que Jesus separou 70 discípulos e os enviou de 2 em 2. E Jesus fala, agora vocês vão curar, né, enfermos, expulsar demônios, curar leprosos, ressuscitar mortos. E eles vão. E quando eles voltam contentes. E eles dizem, Senhor, no teu nome os espíritos se submetem, as enfermidades vão embora. E Jesus se alegra também com a empolgação e a alegria daqueles 70 discípulos. E Jesus, ele fala, rapaz, Pai, eu te agradeço, no verso de número 21. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas às criancinhas, aos simples. E Jesus ali, ele ficou muito empolgado e alegre com aquilo. Eu encontro um paralelo na biografia de David Livingstone com essa passagem de Lucas. Uma similaridade. Nas duas ocasiões eu vejo ali 70 homens cheios de fé, mas eu também vejo em David Livingstone uma vida marcada pela fé. E algumas quinta-feiras passadas, você e eu, nós ouvimos e conversamos um pouquinho sobre a fé, ela ser perseverante, e também sobre acreditar, fé é acreditar independentemente. Mas quando eu vejo David Livingstone e os 70 discípulos, eu aprendo mais um recurso da fé. A fé é contagiante. Eu repito isso para você. A fé é contagiante. Aqueles discípulos, quando chegaram perto de Jesus, eles foram contagiados pela fé de Jesus, por isso aceitaram ser discípulos, por isso aceitaram ir pregar o evangelho. Quando eles voltam cheios de empolgação, cheios de contágio. Jesus é contagiado pela alegria deles e Jesus se alegra. David Livingstone, ele foi um camarada que contagiou muitos africanos com a sua fé. Quando voltou ao Reino Unido, ele contagiou a Inglaterra inteira. E ele contagiou, inclusive, até mesmo quem não acreditava. Segundo o seu biógrafo, a Inglaterra contrata um policial detetive para poder trazer David Livingstone, que já era avançado de idade, de volta para a Inglaterra. Esse policial, ele demora para achar David Livingstone na África, até que acha.
E ele tenta convencer David Livingstone a voltar para a Inglaterra e não tem sucesso. O policial retorna sem David. Quando chega na Inglaterra, ele tem uma coletiva de imprensa. E nessa coletiva de imprensa, os repórteres perguntam algumas coisas até que ele responde uma das perguntas dizendo: a fé de David Livingstone era palpável. Era como se eu estivesse tocando a fé dele. Pensa na luz, pensa na luz. A gente não consegue tocar de fato na luz porque não é uma mesa, não é uma cadeira. Só que esse camarada, esse policial falou que a fé de David Livingstone era praticamente tocável, palpável, visível. E ele falou assim, e aquela fé me contagiou. Aquele policial naquele dia revelou algo tremendo. Eu sou ateu. Fui para a África não crendo. Voltei da África contagiado pela fé de David Livingstone. Assim como os 70 discípulos, David Livingstone tinha uma fé que contagiava. Mas talvez você pergunta assim, Pastor Rodrigo, o que seria contagiar? Contagiar é transmitir. O grande problema dessa palavra no português é que essa palavra dá a ideia de medicina, né? Da ideia de hospital, da ideia de vírus, porque eu sou contagiado por um vírus, dá essa ideia. E essa é uma ideia negativa do termo. Mas, de fato, quando você vai no dicionário, você vai ver que contágio ou contagiar é transmitir algo meu, algo do que sou para o outro. É envolver o outro no que eu sou, no que eu tenho, no que eu estou vivendo naquele momento. E nesse sentido, eu me lembro da alegria. Você que está nos ouvindo, pensa aí naquele seu parente que se faltar na festa, não tem festa. Sabe aquele parente que é alegre? Que todo mundo gosta, aquele parente que toda a família gosta, não tem encrenca com ele, não tem briga com ele, não tem rixa com ele, todo mundo gosta daquele parente e é ele que anima os encontros familiares, é ele que faz todo mundo dar risada, ele é amado por toda a família, porque é carismático, é interativo, é dinâmico, é alegre, a alegria, ela contagia o ambiente, quando você está próximo de uma pessoa feliz e alegre, você é contagiado por aquilo, mas o contrário também é verdadeiro. Quando você está triste, mal-humorado, o clima ao teu redor também fica pesado. Às vezes o cônjuge está bem, mas você não está bem, só que o seu cônjuge começa a ficar ruim porque você não está bem. Às vezes os filhos estão bem, mas você não está bem. Mas por causa de você não estar bem, os teus filhos começam a ficar ruins também. Eles começam a ter aquele clima pesado. É isso que é contagiar. E isso me faz lembrar, por exemplo, daquela passagem de Números, capítulo de número 13 e capítulo de número 14. Moisés manda 12 espias para poder ver a terra prometida. Eles voltam. Quando eles voltam, 2 começam a dizer, Josué e Caleb, nossa, a terra é nossa, a terra é boa, Deus nos prometeu, vamos conquistar. Mas 10 espias começam a dizer, nossa, lá tem gigante, nós vamos morrer, nós somos pequenos. Perto dos caras que tem lá, nós não somos nada, não temos arma de guerra, não temos exército, nós somos inferiores, perto deles nós somos gafanhotos. É assim que às vezes você e eu encaramos os problemas da vida e esquecemos o Deus que temos. Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso que não perdeu o controle das circunstâncias da vida. Mas essa tristeza desses 10 espias contagiaram todo Israel. O verso de número 1 de 14, do capítulo 14 de Números, diz que Israel começa a chorar. A nação inteira foi contagiada pela tristeza e pelo desespero daqueles 10 espias. Então, a fé é assim. A fé, ela é envolvente. A fé é contagiante. A fé trabalha como um imã que atrai.
mas ao mesmo tempo ela trabalha como uma força motriz, que te empurra a alcançar os objetivos e os propósitos de Deus, mas também você e eu podemos ficar um pouco meio que apreensivos e às vezes deixar esse lado ruim dominar e você e eu não alcançamos a terra prometida. A fé, ela tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Quando você e eu encontramos uma pessoa que tem fé, você e eu saímos da presença daquela pessoa fortes, animados, revigorados e até leves. Mas encontra uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que só reclama da vida, reclama de tudo, inclusive do próprio Deus, e o culpa como sendo responsável por todas as mazelas deste mundo. Você vai sair da presença dessa pessoa ruim, chateado, pesado, angustiado. Você vai perceber então que sim, a fé, ela é contagiante. Então o que eu gostaria que você refletisse nessa manhã? Como anda a tua fé? Você, filho de Deus, você, filha de Deus. Como anda a tua fé? Você consegue contagiar as pessoas que envolvem e fazem parte do teu mundo? Na escola, no serviço, no departamento da empresa que você trabalha? Você consegue contagiar com a sua alegria? Você consegue contagiar com a sua esperança? Você consegue contagiar com a sua fé? Como anda a tua fé? Eu quero fazer uma oração brevemente para você. E já passar para o Wesley aqui, mas gostaria que você, onde você estivesse, se puder fechar os olhos bem, se não, com os olhos abertos mesmo, mas se concentra agora no Pai. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor visite este teu filho, a tua filha, que está passando por esses problemas, onde a fé às vezes está vacilando, fraquejando, não tem esperança. Peço para que o teu vigor venha inundar esta alma agora, e que o Senhor venha emitir uma palavra de ordem, dando ordem ao mar, ao tumulto, à tempestade, à enfermidade para cessar. Que a tua paz inunda o coração dos teus filhos. Peço para que o Senhor venha revigorar a fé, para que esta fé seja contagiante. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus.